É preciso desinventar os objetos. O pente, por exemplo. É preciso dar ao pente função de não pentear. Que ele fique à disposição de se tornar uma begônia ou uma gravanha. Usar algumas palavras que ainda não tenham idioma. As pautas identitárias são objeto de estudo atual. O mundo questiona papéis de gênero, sexualidade, conceitos de raça e cor. A arte, evidentemente, acompanha esse movimento lançando suas questões e problemáticas, seja na obra ou no ambiente onde a obra vai estar. No processo de seleção para um edital ou um salão de arte, em que medida o aspecto biográfico, a vida do artista e sua obra é relevante para a análise de sua produção? Eu acho que no que tange a obra de arte contemporânea, as questões da biografia do artista e quem é esse artista perante a sociedade, eu acho que importam muito mais do que antes importavam. Né? Na arte contemporânea, essas questões elas são realmente interessantes e definem, sim, como que essa obra vai ser lida, né? De que forma essa obra e inclusive o impacto que essa obra vai ter. A vida se mistura com a obra, né? Na performance isso fica bem claro, né? Quem está fazendo, né? O que está fazendo tem muito a ver com quem essa pessoa é. Então, quando eu disse biografia, é nesse sentido mesmo de vida. Que vida é essa que a pessoa tem? Quem ela é na sua vida pessoal, quem ela é na sua existência, porque acaba que no contemporâneo, a obra de arte ela vira uma extensão mesmo dessa vida pessoal. Não tem a ver com se é famoso, se não é, né? O que ele já fez, né? Se ele tem nome ou não. Não nesse sentido, mas quem é na sua subjetividade mesmo. Eu acho que isso é uma pergunta muito importante. As pautas identitárias, eles representam uma demanda muito urgente em todas as instâncias, não somente no campo das artes, mas eu acho que a gente tem visto que tanto nas práticas artísticas como nos discursos curatorais tem se colocado essas pautas de uma forma que é inevitável a gente lidar com eles. Então, eu acho que nesse momento a gente precisa contemplar todas essas questões que se colocam no presente como critérios para pensar, para nos posicionar por meio das nossas práticas, inclusive as práticas curatoriais e expositivas. Em que medida, no processo de seleção de um salão de arte, a representatividade religiosa ou étnico-cultural é levada em conta como um aspecto curatorial na exposição? Eu acredito sim que a representatividade étnico-cultural, a representatividade religiosa, o saber fazer artístico dos grupos de minorias deve ser sim levado em conta como aspecto curatorial numa exposição. Porque a gente sabe que a arte e a cultura também são espaços de debates e embates políticos, onde cada grupo vai defender o que julga relevante nesse processo, seja reivindicação por direitos básicos, seja reivindicações por quebra de estereótipos sociais, ou até mesmo por valorização histórica e cultural de um povo ou um extrato da sociedade. Por isso, eu acho importante não somente dentro do processo de seleção das obras para exposição ser relevado o contexto étnico-cultural e a vida do artista como forma de romper com esses padrões hegemônicos de estética, mas eu também considero necessário que o corpo curatorial também seja diversificado, trazendo assim pluralidade ao salão de arte. Eu gosto muito das palavras do Edward Glissant, que fala das pautas identitárias dentro de
um mundo composto por 3 palavras, que é acessibilidade, representação e diversidade. Eu acho que essa reivindicação do diverso, do Edward Glissant, tem muito a ver com esses questionamentos sobre os fundamentos ideológicos ocidentais que a gente precisa fazer hoje em dia. Então, contra essas noções de unidade, universalidade, sobre noções de beleza clássica, né? como ideias que seriam essas ideias universais compartilhadas por toda a humanidade. Então, essa de posicionar-se fora dos absolutos e colocar-se em relação com toda a diversidade existente e questionar todas as ideias que foram naturalizadas em algum tempo ou outro, eu acho que é uma função tanto dos artistas como das pessoas que organizam as exposições. A representatividade de artistas LGBTQIA+, pode ser considerado um fator de análise no contexto de seleção para uma curadoria ou de um júri de Salão Jovem Arte? Eu lembro muito um discurso da Linda Quebrada, quando ela veio aqui, né, em Cuiabá. Ela falava que somente a representatividade não basta. A representatividade é importante, mas ela não pode ser o objetivo final da causa. A participação social dentro de conselhos de políticas públicas e culturais, seja dentro do Estado ou dentro do município, é uma das vias da gente conseguir garantir a integração dessas camadas não representadas tradicionalmente. Porque um corpo é pouco para representar toda uma gama de pessoas que vivem situações diversas. Somos do mesmo grupo, mas somos distintos, temos pensamentos divergentes. Eu gosto muito de um artista, Paulo Nazaré, que eu acho que no trabalho Notícias de América, ele tem uma abordagem muito interessante em como ele constrói essa teia de relações pessoais a partir de situações que acontecem ao longo de uma viagem de mais de um ano por diversos países das Américas. E essa experiência, ele acumula essa pluralidade existente e negocia essas relações de alguma forma. Que, para mim, as identidades, eles não existem de uma forma preconcebida ou excludente. Então, arte, em esse sentido de negociar as relações entre objetos, entre mundos, entre pessoas, é talvez uma concepção que hoje faz sentido em relação às práticas que a gente tem visto. Até onde a minha biografia como artista compõe a minha obra? Bem, a minha obra, ela sempre teve uma relação direta com o meu corpo e com a minha performatividade de gênero. Eu acabei criando uma série de ações estético e políticas clandestinas para me posicionar politicamente nesses espaços, mas sempre falando sobre o meu corpo, sobre a existência do meu corpo nesse lugar e como ele era atravessado nesse lugar. Eu lembro que na época eu estava lendo um livro chamado Arte de Guerrilha, do Arthur Freitas, né, que foi editado pela USP, e a partir desse pensamento eu comecei a fazer ações não oficiais nas aberturas da exposição da escola que eu estudava, que era o Parque Lage, e sempre trazendo um conteúdo sobre a minha identidade e minha sexualidade, que era o que eu estava descobrindo naquele momento como estudante de arte. Então meu primeiro trabalho foi Secagem Rápida, que foi um trabalho instalativo clandestino no banheiro, em que eram 17 fotos do meu cu aberto com unhas de cores pintadas diferentes.
E aí, nessa época, eu tinha uma ideia de falar sobre centro e periferia, porque eu morava na periferia do Rio, e também quais eram os centros e as periferias do corpo, né? Qual parte do corpo você faz sexo, qual parte do corpo você não pode mostrar em público. Então, era para fazer esses contrastes mesmo entre as relações do corpo na sociedade e também sobre esse lugar de que corpo pode expor e quem pode falar sobre o quê. Então, estavam totalmente ligados à minha biografia, o meu lugar do meu corpo, que tinha uma performatividade queer, que era da periferia, e de alguma forma eu aprendi como fazer uma produção performática e plástica para me comunicar justamente nesse espaço que é o espaço de galeria da escola. Quem dá o sentido? Quem fez ou quem vê? As pessoas podem ter uma compreensão sobre o trabalho a partir do conhecimento da fala do artista, das questões que o artista aborda. Mas, enfim, quando você vai a um museu ou um espaço de arte e você vê só uma obra e não conhece a obra do artista, você pode ter 1000 interpretações. E isso vai partir de acordo do seu imaginário, da sua bagagem cultural. Então, enfim... Quem dá o sentido é quem vê, sempre é quem vê. O artista pode fazer um trabalho, mas ele não tem controle sobre a sua obra, ele não tem controle sobre a interpretação da sua obra, ele não tem controle nem da sua obra enquanto fiscalidade quando entra no lugar do mercado de arte. Então, realmente é uma coisa que você põe no mundo e que depois... você pode ter um feedback, você pode fazer uma fala sobre o trabalho, você pode escrever ou conceitualizar sobre o trabalho, mas, enfim, cada pessoa vai ter uma interpretação diferente de acordo com o seu repertório e com a sua bagagem. Se vens a uma terra estranha, curva-te. Se esse lugar é esquisito, curva-te. Se o dia é todo estranheza, submete-te. És infinitamente mais estranho. Numa exposição de artes visuais, pode um ou uma artista também apresentar uma obra que provoque, em uma de suas interpretações, uma leitura socialmente repugnante e politicamente incorreta? Mesmo permitindo interpretações racistas, LGBTQI, fóbicas ou xenófobas, ou que também soem como um ataque a grupos vulneráveis da sociedade atual? Se sim, artistas participantes dessa exposição, que é coletiva, devem promover a censura e, consequentemente, retirada da peça ou manter-se a favor da manutenção da liberdade de expressão? Quer dizer, todas as vidas, né, as nossas vidas, nos últimos séculos, elas vêm sendo pautadas e muito, né, por um entendimento, uma interpretação sobre as diferenças numa perspectiva hierárquica e numa perspectiva de exclusão. Então nós entendemos durante muito tempo que a humanidade era composta por raças e que uma era superior à outra e que outras eram inferiores a outras, e infelizmente os povos negros em diferentes regiões, em diferentes lugares, em diferentes continentes, eles foram tratados e colocados como se fossem inferiores, por exemplo, a todas as outras que naquele momento eram entendidas como raças. E isso promoveu a exclusão das pessoas negras dos espaços reconhecidos e valorizados, porque passaram a ser entendidos como não espaços para as pessoas negras. Hoje, depois de tanto tempo de luta por direitos, de luta pela superação do racismo, nós temos vivenciado algumas possibilidades, né, de que haja políticas públicas que venham na contramão desse movimento, ou seja, uma política que venha ter efeitos antirracistas.
E nesse sentido, nós temos hoje no Brasil a luta por políticas afirmativas das populações negras. Por que a necessidade de políticas afirmativas? Porque a população negra, embora ela tenha sido o segmento da população sobre a qual se fez toda a produção da riqueza em que se ancora esse país, da riqueza cultural, material e imaterial, a população negra não é ou é pouco reconhecida ainda nesse sentido. Então nós temos hoje uma luta por políticas afirmativas e por inclusão de pessoas negras nesses espaços reconhecidos. Parece-me que o espaço da arte também é um espaço que ainda se faz necessário, como todos os espaços humanos, ainda esse reconhecimento, esse espaço que traga a população negra, que traga os artistas negros e que reconheça esses artistas negros como importante para o nosso patrimônio cultural e para o nosso patrimônio material e imaterial. Eu acho que, nesse sentido da redistribuição de capital simbólico e financeiro, o mundo da arte, os artistas têm que ser politicamente corretos, no sentido de que, por exemplo, desde o início do século XX, o corpo negro, por exemplo, ele é retratado num lugar de objeto, num lugar de sexualizado, objetificado. Por exemplo, o quadro A Negra da Tarsila é uma mulher negra com os seios de fora, enquanto ela tinha um autorretrato com ela maquiado bonita em Paris. Ou então, se você pega o genocídio do povo negro brasileiro, do Abdias Nascimento, que faz uma crítica ferrenha a Jorge Amado, que é uma pessoa que colocava o corpo da mulher negra sexualizado e folclorizava também a religião de matriz africana. Então, eu acho que, assim, na verdade, essas pessoas que lançam mão de falar sobre um lugar de fala que não pertence e não fazem isso como com responsabilidade e respeito por isso, acabam prejudicando a coletividade, no sentido de que reproduzem uma lógica de imaginário colonial que eu acho que não faz nenhum sentido. Justamente deveria ser ao contrário. Então, eu acredito que os artistas têm que ter responsabilidade quando eles falam sobre assuntos que não são da sua vivência, que não são do seu escopo, e quando recebem dinheiro em relação a isso. Um bom exemplo é, por exemplo, a Cláudia Andujar, que é uma fotógrafa, que é uma mulher branca, mas que passou anos com a tribo Yanomami. Uma porcentagem do trabalho dela vai para essa tribo. Ela lutou na ONU pela demarcação dos territórios indígenas. Isso é um exemplo positivo de um lugar politicamente correto e de uma ética de trabalho, de estar realmente fazendo um trabalho político, no sentido de que ela não está ali para capitalizar em cima desse povo que já é marginalizado há 500 anos no nosso país, mas que está sendo uma pessoa aliada e fazendo um trabalho de engajamento político internacional em relação a isso. Então, eu acho que, nesse sentido, de tratar de temáticas e receber capital simbólico e financeiro em relação a isso, o artista tem que ser, sim, politicamente correto. Agora, bem, eu acho que também existe liberdade de expressão, as pessoas podem se expressar, isso é uma opinião minha e é uma ética de trabalho minha, mas me entristece, por exemplo, ver Portinares, que são corpos mestiços e negros, que não tem nem nome. Quem foram essas pessoas? Como eles morreram? O que eles comeram durante a vida? Enquanto esse trabalho desse artista que retratou esses corpos tem muito capital simbólico e gerou muito capital financeiro durante sua vida. Então, eu acho que isso é uma coisa um pouco injusta e que cada artista tem que ter uma ética de trabalho, na minha opinião, que respeite esse lugar de ser justo no sentido de redistribuir capital simbólico e financeiro dependendo do assunto que você aborde. Eu acredito que
que o papel da arte é justamente esse, sabe? De provocar debates, de causar inquietações, trazer elucidações. Mas eu acredito também que haja um equívoco entre a relação da manutenção da liberdade de expressão e censura. Se fere direitos humanos, se ofende e provoca interpretações a princípio equivocadas, eu penso que aí não é liberdade de expressão. E aí também que a gente observa que essas associações são praticamente as mesmas que banalizam a prática da violência e do sofrimento no corpo alheio. Por exemplo, as pautas identitárias são atuais e necessárias, porém não são recentes, como do regime escravista ao número de encarceramento em massa da população negra no momento atual, do patriarcado feudal aos números exorbitantes de violência sexual e de gênero no momento presente. Toda essa linha do tempo me leva ao lugar de refletir que a arte não pode caminhar distante dessas discussões. E é o papel dela, inclusive, gerar a possibilidade desses debates e controvérsias. Mas quando a arte leva a agressão dos corpos minoritários ao nível poético da questão, ao nível artístico da coisa, é uma ferida emocional que não pode ser confundida com liberdade de expressão. É preciso pensar em cotas raciais e LGBTQIA+, em premiações de salão de arte? Tem que se pensar em cotas principalmente para as coleções de museus no Brasil, coleções museais. E eu acho que gay ou lésbica, ou enfim, eu acho que tem que pensar em cotas para os corpos não cisgêneros e não fazer fazer um recorte a partir disso. Porque se você vê, é muito comum que tenham muitos homens gays nas coleções de museus e pessoas cis em geral. Agora, corpos racializados, indígenas ou negros e pessoas trans é uma coisa que aconteceu principalmente a partir de 2010. Por exemplo, a Elis Bernardini, que é uma artista que foi a primeira trans a entrar no acervo de um museu, ela entrou em 2015. Ou, por exemplo, depois de 70 anos do Museu de Arte Moderna de São Paulo, a vulcânica Pouca Roupa foi a primeira trans a fazer uma exposição coletiva e foi a primeira a ter um trabalho comprado por uma instituição de arte brasileira. Então eu acho que a partir de um déficit do Estado brasileiro, que nesse momento tem um governo de extrema direita militar, que tem nojo da ditadura militar, e a partir desse déficit do Estado, no sentido também de não termos um Ministério da Cultura, eu acho que os aparelhos culturais, os artistas, os agentes da cultura têm sim uma responsabilidade por ainda mais estar num campo de debate muito mais à frente e avançado sobre essas questões de apagamento e violência de determinados corpos, a criar um sistema e um projeto de cotas para que a população trans, principalmente separando a LGBT e falando sobre o lugar binário da cis e não cis, ter mais oportunidade, para que essas pessoas tenham mais capital simbólico para se articular dentro desse sistema de arte e que possam, consequentemente, transformar isso em alguma forma de renda e quebrar com esse lugar de uma precarização compulsória por conta de um projeto de ódio ao corpo que não é cis. E é isso. Agora, vamos ter uma política de cotas também para negro nas exposições. Vamos ter também uma política de cotas para negros nas premiações. Se essas questões elas estão presentes, então é porque a necessidade também se faz presente. Porque se não houvesse essa necessidade, então não haveria os questionamentos, porque estaria tudo muito naturalizado. Se nós temos hoje artistas, produtores,
todas as pessoas do segmento, ou um grande número do segmento, problematizando a ausência e a necessidade de produção de políticas e de mecanismos para que tenha também a inclusão e reconhecimento de artistas negros nesses espaços, então é porque está requerendo uma necessidade de ações mais enfáticas. E se essas ações elas puderem ser interpretadas pelo viés das políticas afirmativas, então que seja pelas políticas afirmativas. Um homem triste, olhando o teto de estrelas, pensou: sou pequeno, terrivelmente pequeno. E mais ainda, o homem diminuiu em altura. Depois, por certo tempo, ele chorou. Não a quantidade necessária para cada amargura soterrada, porém o suficiente para alívio momentâneo. Quando voltou a olhar o céu, fragalhos de nuvens, estrelas, o homem pensava um pouco melhor. Eu sinto outra coisa maior do que qualquer constelação. O que eu sinto é enorme e se estende em todas as direções. Mas o que é, eu não sei. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades. As nossas subjetividades. Como você percebe que a arte indígena contemporânea pode nos ajudar a suspender o céu? A arte contemporânea vem através da nossa resistência, da nossa existência, como povos originários, e eu trago com a minha arte o grafismo do meu povo Cura, que nesse grafismo eu trago pintura de mulher, pintura de homem, pintura de criança, e a minha resistência, que eu sou do povo Cura Bacairi, e entre vários outros artistas que traz a sua resistência, não só como eu, a Caia como artista, mas com outros artistas, do Brasil inteiro. Então acredito que somos um povo originários que traz a nossa demarcação de território, a nossa união como povos indígenas e a nossa vivência, na nossa ancestralidade, da nossa cultura, dos nossos encantos, dos nossos antepassados. E eu trago tudo isso como uma arte, e acredito que todos os artistas indígenas também tragam essa arte contemporânea com todas as suas histórias. Então, primeiro só queria pensar um pouco sobre essas questões, esses movimentos que estão se movimentando, Eu acredito que hoje, nós temos mais esse movimento de ocupação, na verdade, através das lutas, E essas lutas, ela vem há muito tempo se manifestando, E embora que é uma forma de a gente resistir e a forma de a gente continuar, para a gente continuar resistindo e também somando, essas nossas ideias na sociedade na qual, onde não somos indígenas, tem várias outras sociedades que entendem, de diversas maneiras, a arte, Então, eu acho que nós, indígenas, começamos a ocupar esse espaço através da luta, de várias formas também, tanto como artista, como liderança, como acadêmico, E também como escritora, e várias outras maneiras intelectuais indígenas que estão fazendo essa ponte, que eu diria assim, a ponte. E acho que isso foi uma forma de a gente buscar também fazer parceria, parceria
com quem tem essa sensibilidade, né, de dialogar e de compreender também a população indígena de modo geral, né? Para nós, Guarani, já as pedras têm seus espíritos, os rios têm seus espíritos, as florestas têm seus espíritos, as árvores têm seus espíritos, né? Todas as coisas, inclusive como nós também temos seus espíritos. Minha avó falava que as pedras que tinham uma ijara muito forte, resistente, mas de que as pedras, quando você começa a provocar demais as pedras, o espírito, né, que é o ijara, pode se desencantar. E se desencantar significa que esse desencantamento pode fazer mal para as pessoas. E muitas das vezes as pessoas que não têm nada a ver com isso. Então, por isso que para a gente, digamos assim, adiar o fim do mundo ou suspender a queda do céu, né, digamos assim, é nesse processo que a gente tem que fazer. E isso que todos os indígenas, eles têm muito ciente disso, é uma forma de todos nós indígenas a levar mais adiante, né, o mundo, o fim do mundo, né? Dizem que o fim do mundo um dia vai acontecer, mas não agora, assim que parece que agora a gente está muito próximo, né, de acontecer isso que não deveria, porque a gente poderia, né, suspender, e a gente poderia adiar, a gente poderia levar mais adiante o mundo, né? Estou falando do mundo, humano e não humano, mais adiante para as próximas gerações. Então, quer dizer, se a gente não tivesse cuidado, né, nós temos que explicar para novas gerações que virão que a tragédia, que eles vão sofrer as consequências da própria nossa irresponsabilidade pelo mundo. Que a arte, ela nos atravessa de várias formas de fortalecimento, de encorajamento, de dar continuidade também à nossa força, à nossa sabedoria, né? Então, eu acho que essas formas de se manifestar é uma dos principais fundamentos, né, da nossa existência e a nossa resistência enquanto povo, enquanto indígena. O 26º Salão Jovem Arte de Mato Grosso veio com o tema Despertar Discos Imaginais. Quero aqui agradecer a participação de todos os artistas, intelectuais, pesquisadores que compartilharam seus pontos de vista, né, diante de polêmicas, diante de urgências tão importantes hoje na produção artística em Mato Grosso e no mundo. Por favor, divulguem este bate-papo, que obviamente tem aqui as suas respostas mais variadas. Não é necessariamente a sua resposta, não é necessariamente o meu ponto de vista, mas segue a promoção da diversidade no nosso ambiente artístico. E assim seguimos promovendo a segunda edição do catálogo como programa educativo e agora o vídeo, que entra também no site para que todos possamos ouvir, assistir a qualquer momento. Ajude a divulgar a nossa produção artística, levando em conta que a arte é uma experiência que sempre vai se questionando, vai sendo sempre provocada para uma evolução estética e conceitual. Vamos promover os ateliês e artistas de Mato Grosso, sempre respeitando a liberdade de expressão. Sinceramente agradeço ao Instituto Curador Modo, a CCEL Mato Grosso, toda a equipe da CCEL Mato Grosso, Cíntia Matos, Jean Moura, Beto 2A1, muitíssimo obrigado. E agradeço muito a participação de todos os artistas e coletivos de Mato Grosso. Muito obrigado.